Eu quero falar com vocês hoje sobre o chakra dos pés. A gente normalmente pensa muito nos chakras das mãos, nos 7 chakras, né? E a gente deixa de lado os nossos queridos pés. Tem pessoas que têm até repulsa pelos pés. Mas através dos pés, nós conseguimos identificar se existem bloqueios. Então, eu vou falar alguns aspectos das nossas vidas que indicam que a energia que circula através dos pés não está bem e não estão equilibradas como elas deveriam estar. Então, o primeiro sinal é dificuldade na materialização de ideias. Então, se você percebe que na sua vida tem uma tendência a não concluir o que começa, é um bom indício de que esse chakra que fica nos pés está bloqueado. Uma outra evidência é a dificuldade de materializar essas ideias. Então, na sua cabeça chove de ideias, e aí tem aquelas coisas de saídas, de invenções, de projetos, mas que você não consegue colocar nada daquilo em prática. Nada se materializa, ou quando materializa, não vai para frente. Preste atenção nisso, pois você pode trabalhar com a energia dos pés para desbloquear a sua vida. Então, o segundo sinal é sentir-se aéreo com facilidade. Como assim me sentir aéreo? Então, se você é aquela pessoa que fica muito fora do ar, que, por exemplo, até numa meditação ou em alguns acessos de interiorização, você percebe que há esse desequilíbrio, porque é como se você não tivesse uma concentração ou como se você tivesse apagões, como se fosse assim transportado para outro lugar, para outra dimensão. Apesar de soar como algo maravilhoso, se isso é algo que acontece com muita facilidade, pode ser um sinal de que há um desequilíbrio energético. O terceiro sinal esse muitas pessoas inclusive têm, que é dificuldade em acordar. E acordar, esse despertar, ele é como se fosse assim um despertador que toca e o corpo não acorda. É como se você daria tudo para continuar dormindo e de repente, mesmo com uma noite de sono muito longa, você acorda como se estivesse cansado, mais do que quando foi dormir. É como se você tivesse despertado, mas o seu espírito, sua consciência não está ali. Isso pode ser indício de que a energia dos pés está sendo negligenciada, vamos dizer assim, você não está cuidando da energia dos pés. O quarto indício fala de doenças crônicas. Então, se por exemplo você tem uma doença crônica que não responde aos tratamentos, que não te abandona, cuidar da energia dos pés pode trazer a tal da cura. Com essas energias aterradas, bloqueadas, que são de aterrar e bloqueadas, significa que as coisas não fluem. Esse desequilíbrio traz uma situação que reage no corpo e afeta muito a saúde. Então, a pergunta que não quer calar é: como é que eu vou cuidar das energias dos pés? Existem muitas técnicas que promovem esse equilíbrio do chakra dos pés. Mas algumas dicas básicas são: você pode e deve andar descalço. Você pode fazer isso em casa. Então, quando você chegar da rua, tire os sapatos, pise no chão. Se você tiver a oportunidade de estar num jardim, algum lugar com terra, aí você coloca os seus pés descalços ali em contato com essa terra, com essa natureza, por pelo menos 10 minutos. Isso vai ajudar muito. Mas só o fato de você adquirir o hábito de andar descalço já é o suficiente para ativar a energia que circula pelos pés, porque ela promove uma troca com a terra. E aí você recebe dela uma energia vital. E quanto mais você fizer isso, mais aberto e ativado fica esse chakra.
E olha, isso pode ser um desafio para muitos, porque não são todas as pessoas que têm esse hábito de ficar descalço. E no começo, quando você fica descalço, você até estranha, como se não conseguisse sustentar bem. Mas tudo é treino e tudo é hábito. Então, se permita ter esse hábito. Uma outra técnica também é você meditar e imaginar os seus pés sendo banhados por uma luz. Essa luz ela pode ser de qualquer cor, pode ser também uma chama violeta. Você só precisa imaginar que está envolvendo os seus pés, começando com um pequeno ponto de luz, vai evoluindo ao ponto que ilumina todo o ambiente. Essa luz pode ser de qualquer cor, como eu disse, pode ser branca, violeta. E o violeta é interessante porque você pode imaginar essa luz para fazer a transmutação, de transformar o que no seu ponto de vista é negativo em positivo. E uma outra cor que é interessante é a cor verde, porque o verde ele atua muito bem em casos de doença. Então, quando tem um caso de doença envolvida, é interessante o verde para trabalhar essa cura. Então, imagine você envolvendo seus pés nessa energia luminosa e permita que eles relaxem dentro da luz. A água também pode promover grande equilíbrio para essa parte do nosso corpo. Então, agora eu vou até dar uma dica. Você pode pegar uma bacia, separar uma bacia com sal grosso e você consegue energizar os pés. O sal, ele ajuda muito. Inclusive, é interessante que eu gosto de dar uma dica que é assim, quando você for tomar banho, coloca um pouco de sal grosso no chão do banheiro e você pisa em cima desse sal, com o pé. Então você toma o seu banho, faz tudo com esse sal ali. E só na hora de sair do banho é que você vai tirar os seus pés do sal. É muito legal, é muito bom. E lógico, né? Se você tem condições de ir até a praia, melhor ainda, né? Porque a energia do mar, ela tem essa energia maravilhosa. Não só de se banhar, mas caminhar na areia, mergulhar os pés na água do mar. Então tem muitas propriedades energéticas. E não é à toa que muitas pessoas gostam, né? Precisam ir de vez em quando para a praia para se sentir bem. Então a troca energética que existe com a natureza através da força do mar é muito grande, é absurda. E ainda usando essa energia da água, você também pode aproveitar e se conectar com a energia de plantas. Você pode, por exemplo, olhar para as rosas. Elas são ótimas para que você faça essa energização de uma forma amorosa. Então você pode mergulhar os seus pés num recipiente com pétalas de rosa, pedindo para que vá energizando todo o seu corpo, desbloqueando os chakras. Isso serve também para algumas ervas. Então, se você puder, se permita olhar para esses pés que, como diz o ditado, que te aguenta o dia inteiro, até uma música, né? Então se abra para isso e perceba como isso traz benefícios para a sua vida. Bom, eu agradeço por estarmos conectados e eu desejo que a energia flua em todas as áreas da sua vida. Com muito amor, Dri Sogabe.